Um pouco antes da queda de Getúlio Vargas, começou a constituição dos partidos políticos que iriam existir durante os anos democráticos entre 1945 e 1964. Os principais partidos, ao lado de outros, mas os principais partidos foram a União Democrática Nacional, a UDN, que representava os opositores a Getúlio Vargas. O PSD, que era, de certo modo, uma invenção de Vargas, representando, sobretudo, a burocracia do Estado Novo e setores rurais. Finalmente, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era também um partido imaginado por Getúlio Vargas, pretendendo organizar a classe trabalhadora urbana. Depois da queda de Getúlio, o poder foi assumido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. E foram preparadas as eleições para 2 de dezembro de 1945. Dutra teve o apoio de Getúlio Vargas. O Getúlio deu o apoio ao candidato nos últimos dias da campanha e com isso atraiu a massa e o voto da massa da classe trabalhadora urbana. Tudo isso explica a ampla vitória de Dutra. Do ponto de vista econômico, o governo Dutra passou de um modelo chamado de liberal para um modelo em que havia maior controle do Estado. E na época dele, ocorreu no plano internacional uma coisa muito importante, que foi a passagem de uma época de confraternização das potências que ganharam a Segunda Guerra Mundial para o início da Guerra Fria, que pôs frente a frente os Estados Unidos e a União Soviética. Nas eleições de outubro de 1950, lançado pelo PTB, Getúlio alcançou a vitória, enfrentando mais uma vez o brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN e um candidato obscuro, Cristiano Machado, pelo PSD. Getúlio, pela via democrática, chegou novamente ao poder. Um dos momentos de mobilização mais intensa do segundo governo Vargas foi o momento da luta pelo petróleo, a luta pelo monopólio estatal do petróleo, que deu origem à formação da Petrobras. O populismo era um fenômeno que já vinha dos últimos anos do Estado Novo. E era uma tentativa de Getúlio e do grupo que o cercava de unir numa frente política o Estado, os trabalhadores urbanos e o empresariado nacional, aquilo que se chamava de burguesia nacional. Um dos personagens centrais do populismo, da atuação populista, foi João Goulart, que ficou mais conhecido pelo apelido Jango. O Jango foi ministro do Trabalho do Getúlio e era um personagem pelo qual o Getúlio tinha muitas simpatias. Naqueles anos do governo Getúlio, a divisão entre os partidários de Vargas e os inimigos de Vargas, que estavam organizados na UDN, se tornou muito intensa. Em particular, o jornalista Carlos de Lacerda, que era diretor do Jornal do Rio, a Tribuna da Imprensa, se destacava nessa luta feroz, podemos dizer assim, contra Getúlio. E aí, nos círculos do poder, no Palácio do Catete, que era a sede do governo, surgiu a ideia infeliz de se eliminar Carlos Lacerda. O atentado contra Lacerda foi um verdadeiro desastre. Primeiro porque o atentado em si era uma ideia absurda, indigna, e depois porque toda a ação foi muito mal executada, resultando na morte de um companheiro de Carlos Lacerda que estava ao lado dele quando ele entrava no seu apartamento na Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Esse amigo de Lacerda era o Major Vaz da Aeronáutica, que se transformou numa espécie de mártir e de emblema dos opositores de Getúlio. A morte do Major Vaz teve um efeito eletrizante, começou-se a acusar os íntimos de Getúlio e o próprio presidente
da prática de corrupção. O próprio Getúlio falou que havia um mar de lama à volta dele, que ele não conhecia, e ele realmente se sentiu encurralado e acabou dando um tiro no peito em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta chamada, famosa carta Testamento de Getúlio Vargas. Com a morte de Getúlio Vargas e a impossibilidade de se estabelecer um regime militar no Brasil, como queriam alguns setores, especialmente os setores da aeronáutica, tomou posse regularmente o vice-presidente da República, que era Café Filho. O vice-presidente fez uma política favorável aos setores que haviam derrubado ou concorrido para o suicídio de Getúlio Vargas. Nessa eleição de outubro de 55, Juscelino foi eleito com um percentual de aproximadamente 36% dos votos, tendo-se que considerar que nessa época não existia o processo eleitoral em 2 turnos. O governo de Juscelino, que começou com tantas incertezas, se realizou de uma forma relativamente estável e com muitos apoios. Juscelino incentivou os investimentos privados, como se viu principalmente com a criação de uma indústria automobilística no país. Novembro de 1959. Juscelino inaugura a primeira indústria automobilística, a Volkswagen no Brasil. A classe média orgulhava-se dos automóveis e eletrodomésticos made in Brasil. A construção de Brasília, no centro do país, representou a realização de um velho sonho que vinha existindo desde os fins do século XIX. Do ponto de vista urbanístico, foi algo de impressionante, porque não havia nada em Brasília, havia o Cerrado do Planalto Central, e ali se ergueu uma cidade, toda ela planejada a partir da capacidade do planejamento dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A sucessão de Juscelino Kubitschek se deu de uma forma normal no regime democrático. Jânio se transformou num grande personagem do ponto de vista político e alcançou uma vitória muito expressiva nas eleições de 1960. O governo Jânio foi um governo muito breve, um governo de poucos meses. Pela primeira vez, um presidente tomava posse em Brasília e ele deveria governar em Brasília. Aconteceu, entretanto, uma coisa curiosa que iria marcar a história política dos anos seguintes, que foi o fato de que o vice-presidente eleito junto com Jânio não pertencia à chapa que tinha o apoio principal na UDN. O eleito foi precisamente Jango Goulart. Isso aconteceu porque, naqueles anos, era possível votar num candidato de um partido para presidente e no candidato de outro partido para vice-presidente. Isso resultando num problema que se tornou muito grave com a renúncia de Jânio Quadros. Como é que se explica a renúncia desse personagem misterioso? Que ele realizou uma política conservadora, ou tentou realizar uma política conservadora, mas necessária, tentando reorganizar finanças, tentando controlar a inflação. Ao mesmo tempo, ele adotou o que se poderia chamar uma política progressista no plano das relações internacionais do Brasil. Em pouco tempo, Jânio perdeu o melhor dos apoios que ele tinha. A esquerda não confiava nele, os nacionalistas não confiavam nele, apesar da política externa independente. Por sua vez, as forças que o apoiaram também deixaram, em grande medida, de apoiá-lo. O que é que Jânio imaginou, então, diante desse quadro? Ele imaginou uma espécie de
espetáculo de renúncia, do qual ele voltaria mais fortalecido. Então isso parecia um expediente que daria certo. Só que deu inteiramente errado. Quando ele renunciou, não se discutiu praticamente a renúncia. Ele veio para São Paulo, praticamente nada aconteceu. E o que ocorreu foi o fato de que ele abriu com isso, com esse gesto profundamente negativo, um vazio, um trauma na vida política brasileira. O vice-presidente que deveria tomar posse era Jango Goulart, que era uma figura muito controvertida e criticado fortemente pelos meios militares que haviam apoiado o Jânio. Houve um período em que se teve a impressão, durante algumas semanas, de que haveria um golpe e que o vice-presidente Jango Goulart não tomaria posse. Afinal, se chegou a um acordo e se instituiu no Brasil um regime parlamentarista. Quer dizer, o presidente teria alguns poderes, mas não todos os poderes. E, na realidade, seria o parlamento quem teria o maior poder através da figura de um primeiro-ministro. O período de governo de Jango Goulart talvez possa ser definido como um período de populismo radical. Houve um populismo do fim do Estado Novo, depois um populismo mais mobilizador do segundo governo Getúlio, e no governo Jango, na realidade, ele tomou aspectos de maior radicalidade. Houve um comício em março de 1964, no Rio de Janeiro, o famoso comício da Central do Brasil, em que Jango anunciou uma série de medidas de reformas perante uma grande massa da população. E deu com isso a impressão de que estavam se iniciando as chamadas reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, que conduziriam o país, ao ver dos conservadores, a um rumo desconhecido. A partir daí, houve uma mobilização social anti-Jango, feita principalmente por uma classe média atemorizada, de tal forma que deu uma base social, civil, ao movimento anti-Jango. Nos fins de março, 1º de abril de 1964, estava se instaurando o primeiro regime militar no Brasil, que iria durar até praticamente o começo dos anos 80.